Vamos falar de São Paulo, porque tem uma renovação que vai ou não vai no time do Tricolor Paulista, que é a do jogador Luan, que fez um golaço na última rodada do Campeonato Paulista, mais um golaço para a conta dele, dominou no peito, bonito, bateu de fora da área contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o contrato do Luan, que é criado na base do São Paulo, termina na final da temporada e a renovação está pendente. O Luan, inclusive, chegou a falar depois do jogo, na entrevista, que ele queria renovar, teria que ver se as pessoas que estão, outras pessoas, querem que ele fique no clube. Nas redes sociais, a gente vê movimentação de torcedores, claro, querendo a permanência dele. E agora a gente chama o repórter Éder Traschini para conversar com a gente e trazer informações atualizadas sobre essa situação da renovação do Luan. Muito boa tarde, Éder. Como é que está essa renovação? O São Paulino pode ficar otimista que vai rolar ou deu uma emperrada? Fala, Razan, Andrade. Boa tarde ao pessoal que acompanha o De Primeira. Razan, eu acho que ainda é difícil a gente dar um norte, porque está tudo muito difícil de saber o futuro. O Luan não tem pressa para renovar o contrato, essa é a verdade. No final do ano passado, o São Paulo chegou a colocar o Luan numa lista de dispensa, liberá-lo para procurar outro clube, e ele, Luan, quis ficar no São Paulo. E agora o São Paulo quer renovar com ele, mas quer daquele jeito, fez a proposta e tudo mais, mas o Luan não tem se sentido importante no time do São Paulo. Ele tem ficado mais no banco do que jogado, voltou a ser titular contra o São Bento, o que não era desde junho do ano passado. Então, assim, as coisas vêm começando a melhorar. Jogou contra o São Bento, jogou contra o Botafogo, fez aquele gol, mas ele ainda não se sente à vontade para saber que o São Paulo conta com ele. Porque o que passa na cabeça do Luan é: por que eu vou renovar com o São Paulo se o meu chefe não conta comigo como parte integrante, como parte importante do time, né? Então, a gente já viu o Ceni utilizar algumas explicações para não usar o Luan, já falou sobre mobilidade, já falou que ele tinha que se dedicar mais, já falou várias coisas sobre questão física também, e ao mesmo tempo disso, o Luan vem ficando mais no banco, o São Paulo vem conversando com ele para renovação, mas o Luan não é nem que não gostou da proposta do São Paulo, o Luan não analisou a frio a proposta do São Paulo, porque o Luan não quer renovar o contrato agora. O Luan quer esperar para ver se ele vai de fato ser utilizado, vai entrar nesse rodízio, vai ser peça importante aí desse São Paulo do Rogério Ceni, para aí então entender se ele pode renovar com o São Paulo ou se é melhor ele procurar outro caminho, né? Então é esse mais ou menos o cenário, Razão, do que está acontecendo. O problema não é de ordem financeira, tá? Inclusive, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao futebol do Luan e para entender a situação ontem, né, durante essa semana, para entender como é que está a situação do Luan, volante do São Paulo, e perguntei assim: o São Paulo fez mesmo proposta, já está na mesma proposta de renovação pelo Luan. O que eu ouvi foi o seguinte, assim, do pessoal que trabalha com o Luan. Sim, houve uma proposta já do São Paulo de renovação, mas ele está focado em recuperar o espaço dele. Ele quer retomar o protagonismo que ele já teve outrora. Lembrando que o Luan chegou a fazer gol em final de Paulista pelo São Paulo contra o Palmeiras, gol de título praticamente importante lá atrás no Morumbi. E já foi um jogador crucial desse time do São Paulo. A última temporada foi muito ruim por N questões, não conseguiu desempenhar. E agora, aos poucos, em 2023, ele tem tentado retomar esse espaço de protagonismo que já teve antes. Então, primeiro ele está pensando em recuperar o espaço dele no time, aquele protagonismo anterior, seja na condição de titular ou até de rendimento, para depois pensar em renovação. O problema é que esses dois timings, Éder, podem não ser os melhores para o São Paulo, coincidir o desejo e essa retomada de protagonismo do Luan com o tempo do contrato, que cada vez que chega mais perto do fim, diminui o valor de mercado do jogador para o clube e aumenta a possibilidade do atleta de sair de forma gratuita. A partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. Perfeito, é isso mesmo, a situação é exatamente essa. E aí o Luan, assim, por mais que seja uma cria do São Paulo, meio que o problema não é dele, né? O São Paulo chegou a liberar ele para procurar outro clube, não estava utilizando ele, então ele está na dele. Ele quer recuperar o espaço dele antes de aceitar ou não uma proposta do São Paulo. Se esse tempo não vai ser bom para o São Paulo, aí o problema é um pouco do São Paulo. O São Paulo precisava ter resolvido isso antes, e não ter liberado ele e agora ter voltado atrás querendo renovar esse contrato com ele. Até porque o Luan tá nos braços da torcida, né? Toda vez que a torcida chega a pedir ele na arquibancada, aplaude quando ele entra, ele já fez gol importante, que você citou, fez gol na última rodada. Então é um jogador que o São Paulino gosta bastante
e tá jogando, tentando recuperar o futebol dele antes de voltar nessa negociação. Quanto mais o tempo passa, mais ele ganha poder de negociação, né, Razan? Exatamente, assim que funciona o mercado da bola, não só no caso do Luan, mas em qualquer outro. Aliás, não é de hoje que o São Paulo vem tendo problemas para renovações de alguns casos, né? Em alguns ele tem se antecipado para renovar antes para não chegar nesse ponto, mas teve casos de vários jogadores, recentemente o Marquinhos e outros crias de Cotia, que saíram por valor menor do que o clube poderia receber, porque não teve essa renovação anterior, e agora pode ser mais uma vez esse caso do Luan. Éder, São Paulo, que próxima semana joga as quartas de final, na segunda-feira contra o Água Santa, no Allianz Parque, está marcado o jogo. A gente fica de olho aqui nas próximas novidades do Tricolor, que também está forte no mercado, porque não tem Caleri, né? O Caleri está lesionado, é uma situação que não deve se resolver a curto prazo, então deve estar de olho também em reforço para o ataque. Deve ter mais movimentações nos próximos dias do mercado do São Paulo, né, Éder? Seguimos de olho por aqui, Razão. Qualquer novidade a gente volta de primeira. Grande abraço ao Éder Traschini, repórter do All Sport, que participa com a gente aqui sempre no De Primeira para trazer informações.